Olá, eu sou a professora Liana e juntos vamos estudar sobre as diversidades. Nesta aula, vamos falar sobre igualdade ou equidade de gênero. Você sabe a diferença entre igualdade e equidade? A igualdade é uma forma de tratar as pessoas da mesma maneira, garantindo as mesmas oportunidades para todos, independentemente de características ou condições. Por outro lado, a equidade se dá a partir do reconhecimento de que não somos iguais e, por isso, é necessário proporcionar oportunidades que se adequem às necessidades de cada um. Veja essa clássica imagem que mostra a diferença entre igualdade e equidade. Na primeira imagem, vemos três pessoas: um homem adulto de maior estatura, uma mulher adulta de baixa estatura e uma criança. Todos estão em cima de um caixote de madeira do mesmo tamanho, mas com ele apenas as duas pessoas adultas conseguem ver por cima da cerca. Na segunda imagem, vemos as mesmas três pessoas, mas agora a criança está sobre dois caixotes de madeira e consegue olhar por cima da cerca. Percebemos que nem sempre o que precisamos é de ter as mesmas coisas, porque somos diferentes e temos necessidades diversas. Quando falamos em igualdade de gênero, pensamos, por exemplo, nas leis. Afinal, todos são iguais perante a lei, é o que diz a nossa maior lei, a Constituição Federal. Mas será que essa igualdade se reflete na percepção das pessoas? Vamos ver, por exemplo, o caso da inserção das mulheres na política. As mulheres possuem os mesmos direitos políticos que os homens, mas ainda são minoria neste ambiente e acabam sofrendo vários tipos de violência. A violência política de gênero se reflete de várias formas. Na última eleição, tivemos o uso de programas de inteligência artificial para cometer crimes contra candidatas, o chamado fake nude. Os criminosos usaram a foto do rosto da candidata com o corpo nu de outra mulher e enviaram isso para as pessoas como se fosse uma foto íntima da candidata. Essa exposição sexual não ocorre com candidatos homens. Pensando em equidade, percebemos que as necessidades dos sujeitos são diferentes. Por exemplo, todos têm direito ao acesso à saúde pública, mas as pessoas trans precisam de um atendimento especializado, porque são pessoas que fazem tratamentos específicos para a transição de gênero, como o uso de hormônios e até cirurgias. No mundo do trabalho, também observamos que direitos iguais não refletem oportunidades iguais. Segundo dados do IBGE, órgão responsável pelas pesquisas estatísticas no Brasil, as mulheres possuem maior grau de instrução que os homens. Isso quer dizer que são as mulheres em maior número que concluem o ensino superior. Mas observando os dados do nível de ocupação, ou seja, as pessoas que estão trabalhando, o número de homens é maior. Se formos observar os cargos de liderança, esses números serão ainda maiores. De acordo com o IBGE, em 2022, das funções de gerente, diretor e afins, 39,3% eram ocupados por mulheres, enquanto 60,7% eram ocupados por homens. Isso também se reflete nos salários, que são mais baixos para mulheres, mesmo estando na mesma função que os homens. Outro exemplo de falta de equidade pode ser observado nos esportes. Por exemplo, porque a maior parte dos jogos femininos não passam na TV, diferente dos masculinos, que até campeonatos internacionais são televisionados. E os salários? As mulheres ganham muito menos que os homens. Isso ocorre inclusive em países como os Estados Unidos, que o time feminino de futebol
já ganhou várias Copas do Mundo e Olimpíadas, e os homens nem chegam perto disso. Vimos aqui vários exemplos de falta de igualdade e de equidade entre os gêneros. Uma solução para essas situações poderiam ser as cotas, ou seja, reservas de vagas para mulheres em determinados cargos. Além de observar as necessidades específicas das mulheres, como, por exemplo, aquelas que possuem filhos pequenos, poderem trabalhar de casa em determinado período. Aliás, um dos fatores que faz com que as mulheres não sejam contratadas para determinados cargos é o fato de poderem engravidar. Alguns empregadores preferem contratar homens, porque se uma mulher engravidar, ela não pode ser mandada embora. Nesta aula, aprendemos a diferença entre igualdade e equidade de gênero e observamos como há muito ainda a avançar neste assunto. Até a próxima!